estamos no 73º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a diversidade na unidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 7. O texto diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Obrigado, pode ocupar o seu assento. Depois do apóstolo Paulo abordar a unidade do corpo como um todo, ele agora passa a tratar da diversidade deste corpo, isto é, os membros do corpo não são iguais. Repete isso comigo: os membros do corpo não são iguais. A orelha não pode ser igual à mão, o olho não pode ser igual ao pé. Então, os membros são diferentes. Ainda dentro da introdução, pedi para você repetir, porque é muito importante o que eu acabei de dizer. Então, cada um de nós temos uma posição no corpo e uma funcionalidade no corpo, mas se complementam e formam essa unidade em Deus. Embora sejamos muitos membros, mas nós somos um só corpo. Embora cada um esteja numa posição dada por Deus, e cada um tem uma funcionalidade, ou seja, tem um modo de agir, de acordo com o dom que Deus lhe concede, mas a questão aqui é que um ao outro se complementa. Por que um ao outro se complementa? Porque perceba que o pé precisa dos olhos, porque se os olhos não avisar que ali tem uma pedra, o pé vai tropeçar. Então veja que eles se complementaram. Já entenderam? Agora a gente pode ir para o próximo passo. Agora veja só, a primeira parte aí do versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Veja que ele fala nós, aqui está falando de um todo, da unidade. Quando ele fala cada um, ele está falando da individualidade. Então perceba que nessa diversidade há unidade. Perceba só isso aqui. Primeiro ele fala, mas a graça. A palavra graça, escute só, significa favor, no caso de Deus, boa vontade, benevolência, generosidade. Nosso Deus é generoso. A graça é a influência divina em nossos corações e o seu reflexo em nossas vidas, porque Deus manifesta a graça dele em nosso coração, nos fazendo vencer a carne, o pecado. Então isso reflete na nossa vida a graça de Deus. E em resumo, a graça de Deus é o seu favor imerecido. Se você quisesse resumir o que é a graça, você diria, é o favor imerecido de Deus. Deus me favorece aquilo que eu nem merecia, Deus me agracia, Deus me dá algo que eu nem merecia. É por isso que a salvação é pela graça. Eu não merecia salvação por méritos meus, mas a graça de Deus nos alcançou, tá certo? Mas aqui nesse texto que Paulo está falando da graça aqui, não se refere à salvação, mas os benefícios, ou no caso aqui os dons, concedidos em Cristo e por Ele. Como já temos visto, é tudo pela graça. Tanto a salvação é pela graça, como o nosso desenvolvimento espiritual, como a nossa capacidade, tudo é pela graça. Ninguém pode bater no peito e dizer graças a mim, ninguém, não pode de maneira nenhuma. Ninguém pode fazer isso, é por isso que toda ação de graças é dada ao Senhor. E quando nós agradecemos, quando nós queremos louvar a Deus pela vida de alguém, a gente fala graças a Deus pela sua vida, tá certo? Nós valorizamos os instrumentos de Deus, mas a ação de graças é para Deus, para o Deus que levantou aquele instrumento humano, tá certo? Então, a minha posição em Cristo e funcionalidade, ou seja, que é a capacidade para frutificar, é graça do Senhor. Logo, ninguém tem do que se queixar, ninguém pode se queixar da posição que Ele te colocou. Não se esqueça disso. A posição que Deus te colocou no corpo de Cristo, e no decorrer do estudo você vai entender melhor isso, não importa, se Deus te colocou nesse corpo para ser o olho, se Deus te colocou nesse corpo para ser a boca, aqui representa o quê? Na igreja não é todo mundo faz a mesma coisa, é todo mundo na igreja que prega?
Na igreja só tem pessoa que tem um dom para pastorear? Não, um tem a capacidade para liderar, outro tem a capacidade para louvar, outro tem a capacidade para organizar, outro tem a capacidade para ajudar, tá certo? Então aqui é a questão que cada um, Deus colocou numa posição, e a posição que Deus te colocou vai determinar a sua funcionabilidade. Por exemplo, o que determina o ouvir é a posição do meu ouvido, tá certo? Ele, por causa da posição dele, ele tem a sua funcionabilidade. Então no corpo de Cristo não é diferente, é assim que funciona. Então logo ninguém tem do que se queixar. Você não pode reclamar da posição que Deus te colocou no corpo. Às vezes a pessoa está lá na posição de ser um intercessor da obra, mas ela queria fazer outra parte. Você não pode se queixar disso, porque foi Deus que determinou a tua posição no corpo, tá certo? Agora, além de não podermos se queixar da posição, nós também nem podemos se vangloriar da posição ou da nossa funcionabilidade. Então, ninguém pode se queixar e também não pode se vangloriar, porque a pessoa pode se vangloriar, eu sou o olho desse corpo, eu vejo tudo. Alguém pode dizer, não, eu sou a mão que pega aqui. Então ninguém pode se vangloriar, porque tudo é graça. Tá certo? Vocês estão pegando assim de primeira, tá gostoso aqui hoje, hein? Então a palavra de Deus nos encoraja. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Veja, a palavra de Deus nos encoraja. E nós, Paulo dizendo para os coríntios, cooperando também com ele, vos exortamos, aqui é exortar e encorajar, a que não recebais a graça de Deus em vão. Então Paulo está dizendo que a graça que nós recebemos, nós não podemos fazer dessa graça uma graça vã. Antes de aplicar, o que significa vão aí no caso dessa palavra? A palavra vão significa vazio, sem propósito, ações, ou seja, aquilo que a pessoa faz que resultam em nada, infrutífero. Então Deus manifestou a sua graça sobre nós. Primeiro, você sabe, a graça da salvação, Deus nos deu a sua salvação, mas não só isso, Deus nos capacitou com dons espirituais. Então eu não posso receber essa capacidade de Deus em vão, ou seja, eu não posso viver uma vida sem propósito. O que é a vida de propósito? É uma vida que glorifica a Deus. Eu não posso viver uma vida infrutífera, não acrescentar nada no reino e nem na obra de Deus. Então eu não posso viver uma vida que me resulta em nada, ou seja, aquilo que eu faço nunca dá em nada. Isso é inadmissível. Então Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus não pode ser recebida em vão, ou seja, não pode ser recebida para que a pessoa tenha uma vida vazia, infrutífera, ou seja, sem propósito. Então, não é por nós mesmos, que nós frutificamos, tá certo? Não é por nós mesmos, mas é pela graça de Deus que nós nos desenvolvemos espiritualmente e passamos a ser frutíferos para a glória de Deus. Então ninguém que está aqui por si só pode frutificar, pode desenvolver espiritualmente. Não, o mesmo Deus que capacita com dom é o mesmo Deus que capacita a desenvolver também neste dom, tá certo? E agora perceba que aqui a graça de Deus, ela não opera em nós em vão. A graça de Deus, ela se manifesta, ela opera. A graça que nos foi dada é para o quê? Para dar fruto. Logo, não pode existir parasita espiritual, não pode existir pessoas que se acomodem e não façam nada para Deus, porque a pessoa que fala, não, eu recebi a salvação, mas não produz nada, a graça está sendo em vão, ou seja, essa graça aí está na vida dessa pessoa, está sendo em vão, porque não está levando ela a produzir nada. Mas é por isso que Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Isso é a graça, para que vades e deis fruto. Então Deus me chamou para frutificar, Deus me chamou para produzir, Deus me chamou para fazer algo para o seu reino, para a sua obra. E é impossível, ninguém aqui pode chegar e falar, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. Isso é mentira deslavada, isso é a pior mentira que existe. Alguém que dizer que não tem nenhum dom, isso é mentira. Todo mundo tem uma capacidade de Deus, quer seja natural, quer seja espiritual, quer seja ministerial.
Todos nós temos capacidade de Deus, tá certo? Em 2 Coríntios, capítulo 4, do 6 ao 8, o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca do evangelho de Jesus, que alcançou a ele, fez dele um instrumento de Deus. Aí no versículo 7, Paulo fala assim: e nós temos esse tesouro, na onde? Em vasos de barro. Perceba, o vaso é do quê? Barro. E eu pergunto, o barro é fraco ou é forte? Fraquíssimo. Então o barro não aguenta muita coisa, qualquer coisa o barro quebra. Só que Paulo falou que nós temos as riquezas, nós temos o tesouro. O que é o tesouro? Ou seja, é o evangelho, é a presença de Cristo, é a presença do Espírito Santo, é o próprio Deus. Esse é o tesouro que está dentro do vaso. E aí ele diz, para que a excelência do poder não seja de nós, mas seja de Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 8, ele fala, por isso que nós passamos às vezes luta, mas não desfalecemos. Ele está dizendo, aí você pode ler isso no capítulo 4, aí do versículo 6 ao 18, aí você depois lê todo o capítulo lá, que eu estou só fazendo resumo. Ele vai dizer que a causa de ele não desfalecer na caminhada, diante das dificuldades, dos problemas, é porque Deus derramou a graça sobre a vida dele. A graça de Deus não está operando em vão na vida do apóstolo Paulo. Então a pessoa que desiste, desanima no meio do caminho, ou seja, a graça que tu recebeu foi em vão. Só que aqui o texto está dizendo, não recebais a graça do Senhor em vão. O teu vaso é de barro, você é fraco, mas dentro de você tem tesouro. E o que mantém você de pé não é o teu material que é fraco. O que te mantém de pé é o tesouro depositado dentro de você. Glória a Deus, hein? Então é a graça de Deus é que faz com que nós permaneçamos de pé. Aí o apóstolo Paulo ainda continua dizendo que essa é a causa de ele não desfalecer em meias tribulações, tá certo? E ele fala, e nós damos fruto para a glória de Deus. Ele vai dizer isso no versículo 15, onde ele fala, a graça multiplicada por meio de muitos, torna-se abundante em ações de graça para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu fui alcançado pela graça. Agora, a graça de Deus na minha vida, ou seja, Deus me capacita com os seus dons, Deus me capacita para frutificar, e aonde eu sou instrumento para beneficiar outras pessoas, eu sou instrumento para alcançar outras pessoas, e tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo isso se resulta na glória de Deus. É Deus que tem que ser glorificado. Então, quando nós recebemos em nossa vida a graça de Deus, essa graça não pode ser vã. A vida que agora nós passamos a ter e desenvolver pela capacidade divina tem que ter resultado. E qual é o resultado? É de glorificar a Deus. É por isso que nós não podemos, eu volto a dizer, nós não podemos ser parasitas espirituais, só vive encostado e não produz nada. Não, cada crente tem a responsabilidade de fazer, cada crente tem a responsabilidade de produzir, cada crente tem a responsabilidade de funcionar. Cada crente tem. Então essa graça que o apóstolo Paulo diz, ele diz aí, essa graça foi dada. Olha que coisa assim extraordinária. A palavra dada aí no caso, no original, didomi, significa, no grego, suprir, dar, conceder as coisas necessárias. Essa é a razão do Senhor Jesus dizer a Paulo, a minha graça te basta. O que basta? É o suficiente. Ou seja, eu não preciso mais nada do que a graça. Eu não preciso acrescentar mais nada. Só a graça de Deus. Você não entendeu o que você precisa para vencer qualquer situação, para desenvolver a tua vida espiritual. O que você precisa? Só da graça. A graça é suficiente. É só a graça. Por quê? É pela graça que você ora, é pela graça que você jejua, é pela graça que você lê a Bíblia, é pela graça que você vem para o culto, é pela graça que você evangeliza, é pela graça que prega, é pela graça que louva, tudo é pela essa graça. Pela graça. Então o Senhor, pela sua graça, nos fornece, nos dá tudo que é necessário.
Aqui uma aplicação aqui pertinente, porque graciosamente, porque o nosso Deus graciosamente, Ele nos concede as coisas necessárias para tudo. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando fala da oração do Pai Nosso, Ele fala, o pão de cada dia nos dá. É a mesma palavra aqui, nos dá hoje. Ou seja, Deus, Ele me dá o alimento diário, Ele me dá o alimento necessário para que eu possa viver. Então perceba, Deus me dá todos os dias o alimento necessário, tá certo? Essa é a graça de Deus, é me dar o que eu preciso, é me dar o que é necessário. Você está faltando alguma coisa? Ou seja, a graça de Deus foi te dada. Por exemplo, é por isso que a Bíblia diz em Mateus 10, 1, Jesus, o texto diz lá, e deu-lhes poder, falando para os seus apóstolos, deu-lhes, é a mesma palavra aqui, ou seja, concedeu ali o revestimento, a capacidade espiritual. Outro texto ainda, segundo a Coríntios 10, 4, Paulo fala das armas da nossa milícia que Deus nos deu, ou seja, isso é revestimento. Então Deus nos dá tudo que é necessário, e tudo vem pela sua graça. Agora veja só isso aqui como que é lindo. Então a graça foi dada, olha só, 1 João capítulo 4, versículo 13, 4,13 de 1 João. Nisto conhecemos que estamos nele, em Cristo, e ele em... Então perceba, olha só, que estamos nele, e ele em... É por isso que ele é a cabeça e nós o corpo. Perceba, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, o que se chama isso? Unidade. Agora, por que isso acontece? Pois que nos deu do seu Espírito. Nos deu, é a mesma palavra graça aqui. Então essa é a graça, Deus nos deu o seu Espírito. Essa é a graça que nos foi dada. O Espírito Santo foi nos concedido. Escute isso aqui que ainda não perceberam. Olha só. Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso ali no Lucas, não estou falando do texto de Mateus, eu estou falando do texto de Lucas, que vai do versículo 1 ao versículo 13. Ele fala da oração do Pai Nosso, e depois ele fala da bondade do nosso Pai Celestial. E ele fala, qual de vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Ele fala, qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra, e etc. Aí ele fala, vocês sendo maus, vocês sabem dar bons presentes. Aí ele fala, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o quê? O Espírito Santo, quando lhe pedirem. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? Isso aqui é simplesmente fantástico. Ou seja, a graça que nos foi dada é a promessa do Pai enviar o Espírito por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Eu vou dizer, a graça, perceba só isso aqui, a graça que nos foi dada é a promessa do Pai de enviar o Espírito Santo, e quem enviou o Espírito Santo foi o Senhor Jesus Cristo, tá certo? E agora perceba isso aqui, que coisa maravilhosa, e é o Espírito Santo quem nos concede as coisas necessárias, tanto para frutificar, como também para mantermos a unidade, tá certo? Então a graça foi nos dada, ou seja, Deus nos deu o Espírito prometido, Deus nos deu o Espírito, Deus fez a promessa, e agora Jesus falou, ficai na cidade de Jerusalém, porque eu envio a promessa de meu Pai. Jesus cumpriu essa promessa, e agora o Espírito Santo, aleluia, que habita em nós, que foi nos dado, o que acontece? Ele provê tudo o que é necessário. A nossa provisão vem da presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo que provê, Ele provê todas as coisas, e o que mais? É Ele que provê a unidade da igreja, é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos dá as coisas necessárias, é Ele, o Espírito Santo é tremendo. Então esta provisão, ela vem do Espírito Santo, a unidade, que coisa maravilhosa. Agora o texto diz isso aqui, cada um de nós, então a graça foi dada a cada um de nós. A palavra aí cada um significa cada um de uma totalidade, tá certo? Cada um de uma totalidade. Perceba isso aqui comigo. A igreja não é um corpo em que cada parte é como todas as demais partes. Já falei, são diferentes.
Antes, Deus criou uma variedade na igreja, e cada indivíduo deve atuar de acordo com a tarefa e habilidade que Deus lhe concedeu. Isto é, a diversidade, mas dentro da unidade. O corpo é um, mas esse corpo que é um, ele tem várias funcionalidades. O organismo funciona de um jeito, tá certo? Por exemplo, o pulmão, ele tem uma funcionalidade. O rim tem outra, o fígado tem outro, o coração tem outra, tá certo? Existem os órgãos mais importantes, existe? Existe, porque são os órgãos vitais, só que isso não significa que as outras partes do corpo não é importante, entende? Agora veja isso aqui, que coisa tremenda isso aqui, como que Deus ele trabalha. Aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que unidade não significa uniformidade, que todo mundo tem que ser igual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, ó, cada um tem um temperamento. Um é mais agitado, o outro é mais calminho. Agora já pensou, só para você entender esse mistério aqui, já pensou se nós fôssemos formados por um povo todo mundo igual? Deus o livre. Porque imagine o que eu quero que você entenda. Imagine um corpo só feito de mão, como já falei aqui no decorrer do estudo. Que corpo ridículo, feio. Então veja, o corpo é um, tem várias partes, vários membros, tem os dedos, tem o braço, tem, enfim. Mas só que esse corpo ele tem diversidade, ele tem diferença, ele tem funcionalidades diferentes. Mas isso não significa que ele está dividido, fracionado. Não é dois corpos, é um só corpo. Tem diversidade, mas é um só corpo, tem unidade. Veja que coisa tremenda. E é isso que o Espírito Santo, ele faz, conforme nós vamos se achegando a Cristo, ele faz isso conosco, tá certo? Ele nos coloca na posição que ele quer nesse corpo. Agora veja um texto aqui tremendo, Atos capítulo 2, lembra? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som veemente, como um som veemente impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos e assentados. Aí o versículo 3, está aqui, dobre atenção. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Olha, cada um, era línguas repartidas, não era todas línguas iguais, línguas repartidas, um falou uma língua, outro falou outra língua. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então quem concedeu uma linguagem para um e concedeu outra linguagem para outro, foi o Espírito. Perceba, cada um recebeu uma língua diferente, mas todos foram cheios do mesmo Espírito. Não entendi, não importa o dom que você tem, é importante que você está no corpo e é cheio do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que o batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Atos 2, os crentes começaram a falar em outros idiomas que nunca aprenderam, trazendo para a linguagem de hoje. É como se eles fossem brasileiros e eles começassem a falar, sem nunca ter entrado numa escola, nunca ter aprendido, eles começassem a falar o português, começassem a falar o espanhol, começassem a falar o mandarim, começassem a falar o francês, sem nunca ter aprendido. Eles falavam fluente, mas quem dava aquelas línguas era o Espírito Santo. E por que ele repartiu? Para um ele deu uma língua, para outro deu outra língua, e todos falavam do mesmo Deus. As línguas eram repartidas, eram dons diferentes, mas o propósito de adorar e glorificar era o mesmo. E por que eles falavam em várias línguas? Sabe por quê? Porque naquela época da festa do Pentecostes, havia muitas nações reunidas em Jerusalém, e cada um falava uma língua. Então veja porque há diversidade, é para poder alcançar uma variedade mesmo. Veja só isso aqui para ficar mais claro agora na sua mente, isso, aleluia, como está na minha. Veja só isso aqui, então veja, todos foram cheios, aqui fala da unidade, mas cada um falava uma língua concedida pelo Espírito, ou seja, havia diversidade. Cada um falava uma língua diferente, mas a inspiração e o propósito era de fato o mesmo, glorificar a Deus. Agora veja isso aqui, como Paulo fala do nosso culto público ao Senhor, a igreja que se reúne, 1 Coríntios 14, 26.
Veja só o que Paulo fala. Que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais? Ajuntais aqui é reunião de culto, se reunir para cultuar, tá certo? Então, olha lá, ele está falando, vos ajuntais, aqui fala da nossa unidade. Agora, cada um, está falando da nossa diversidade, ó. Cada um de vós tem, veja que não é todo mundo que tem a mesma coisa. Um tem salmo, outro tem doutrina, que é o ensino da palavra, outro tem revelação, que é o dom, né? E outro tem língua, que é a variedade de língua, e outro tem interpretação. Agora, qual que é o segredo aqui? Faça tudo para edificação. Agora, vamos aqui raciocinar. Se nós estivéssemos no culto público, vamos entender que todo o Espírito Santo desse o dom da pregação para todo mundo aqui. E nenhum outro mais. Quem que iria louvar? Quem que iria, entende? Então, aqui a questão da diversidade que Paulo está falando aqui para a igreja, que o quê? A diversidade não significa divisão. Aqui o que ele está querendo dizer é que Deus é que decide o que cada um vai ser na sua presença. Mas o propósito é o mesmo, não importa o que você faz em Deus, qual é a sua posição em Deus, qual é o seu dom em Deus, o importante é o que você faz em nome dEle, para a glória dEle. Então perceba, já disse, ajuntais fala da unidade, é o todo, cada um fala da diversidade. Agora aqui para significa o propósito, ou seja, e o que significa a palavra edificação? Aumentar o potencial de alguém, fortalecer. Então, ou seja, o dom é diferente, a posição também, mas o propósito sempre será o mesmo. Sempre será o mesmo, servir a igreja, servir ao próximo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o que faz verdadeiramente algo ser completo é o que? É essa diversidade na igreja. Então, a diversidade não é motivo de divisão, tá certo? É por isso que um casal é diferente. Agora vamos entrar aqui, vou começar a aplicar. É que as pessoas não entendem. Às vezes, dentro do casal, um fala muito, o outro fala menos. Já pensou se os dois falassem muito, o que ia ser? Então dá o quê? Um equilíbrio. Um é mais bravo, o outro é mais calmo. Já pensou se os dois fossem bravos? Ia pegar fogo, irmão. O negócio ia ser um pau só. Mas quando um levanta a voz, o outro já abaixa o pelo. Ou seja, na diversidade tem unidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vai se complementando um ao outro. Aleluia, glória a Deus. Só que cada um tem que entender a posição. Agora o problema onde está? É que existem pessoas que estão no corpo e não estão funcionando. Aí o que acontece? Perceba, se o meu ouvido não está funcionando, ele compromete só o ouvido, ele compromete o corpo, porque alguém está dizendo, ele não está vendo, né? Aí ouve, alguém fala, ó, não vai por esse caminho que aí está fechado. Aí como ele não ouve, só o ouvido se comprometeu, ou seja, o corpo todo se comprometeu, porque todo o corpo vai ter que passar por aquilo. Então agora você entende o que acontece na igreja? Quando um membro não está funcionando, isso prejudica não é só aquela pessoa, prejudica todo o corpo. É por isso que todo o corpo tem que funcionar. E uma coisa que Paulo falou aqui, ó, cada um de vós tem. Ele não disse alguns têm, só metade tem, só o pastor ou o obreiro tem. Cada um de vós tem. A criança tem, o adolescente tem, o jovem tem, a irmã tem, o varão tem, o músico tem, todo mundo tem. Então usa o que Deus tem te dado. Aleluia. Quando a igreja está em pleno funcionamento, esse funcionamento glorioso na diversidade, o que vai acontecer? Um vai aumentando o potencial do outro. Por exemplo, olha só que coisa maravilhosa. Perceba, oh meu Deus. Agora imagine que nem eu não tenho condição nenhuma de louvar. Eu até queria, mas eu louvo para Deus sozinho, canto, mas é ruim, é desafinado. Agora imagina aqui, perceba,
Agora, eu tenho convicção, Deus me deu a graça, Deus me deu doutrina. Deus me deu a capacidade para ensinar. Agora imagine se eu me vangloriasse e dizer, não, eu não preciso da outra parte do corpo. Quem queria louvar? Então perceba como cada membro do corpo é importante. Oh meu Deus, Deus precisa abrir a nossa mente para essa realidade. É por isso que não pode haver menosprezo em nosso meio, porque um faz uma coisa, o outro faz outra. Não pode haver menosprezo. Todos aqui são importantes, até aqueles membros que ninguém vê. Os membros que não vê, por exemplo, tá até minha esposa falando isso e falando com ela. Por exemplo, alguém vê pulmão? Você está vendo pulmão aqui? Mas o pulmão é o órgão vital. Ninguém vê o pulmão, mas se o pulmão parar de funcionar, o que acontece? O corpo morre. Então ele não aparece. Então muitas vezes você, esse pulmão uracalaxanda, que não tem um dom que é aparente para todo mundo. Você não tem um dom como o meu, não tem como esconder esse dom, não tem como não ser aparente, porque todo mundo vê, é o dom de ensinamento, aleluia. Mas quem sabe o teu dom é de estar ali, intercedendo, ajudando nas escondidas, ninguém está vendo, mas você é importante, pelo amor de Deus. Aquela pessoa está ali só de joelhinho dobrado. Aleluia. Isso é violento demais. Veja isso. Com isso, olha lá que coisa tremenda. A diversidade não causa divisão, mas a falta de propósito em Deus sim. A diversidade é complemento entre os membros. Os membros se complementam. Paulo explica isso aos Coríntios. Vamos ver isso aqui agora? Olha só, em 1 Coríntios 3, 4 e 5. Paulo explica bem explicadinho isso aqui, ó. Ele diz para os irmãos, você sabe que na igreja em Corinto, estava tendo aquele problema. Qual que era o problema? Um dizia que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Agora olha só o que Paulo diz. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então perceba, aqui está tendo uma divisão na igreja. E Paulo está falando que essa divisão é por conta do quê? Da diversidade ou do quê? Da carnalidade. Por que a diversidade? Porque Pedro tem um dom, Paulo tem outro, Apolo tem outro. Cada um funciona de um jeito. Embora os três aqui no caso são ministeriais, mas perceba, Paulo, escute só isso aqui, Paulo era aquele pregador calmo. Você sabia que Paulo era um pregador calmo? E como que eu sei disso? Por vários motivos, mas um deles é quando ele estava pregando, o Eutico até dormiu. Agora Pedro era aquele pregador que sacudia tudo. Como que eu sei? Quando ele pregou na casa de Cornélio, Jesus batizou com o Espírito Santo, sacudiu a casa. E Apolo era aquele pregador que tinha as profundidades das escrituras. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Agora veja, o que esses irmãos estão fazendo? Eles estão fazendo o quê? Eles estão agora usando a diversidade, porque Deus deu a diversidade. Porque Paulo, Pedro e Apolo se complementam. Não é um melhor que o outro, não, eles se complementam. Isso traz o que? Desenvolvimento para a igreja. Agora, escuta aqui comigo, já pensou todo dia ouvir aquele pregador que veio terça-feira aqui? Todo dia tu apanhar daquele jeito, quero ver que tu aguenta. Agora... Fala, meu Deus, será que eu só nasci para apanhar mesmo? Agora, imagine ficar... agora é gostoso, não é, ouvir ele? Mas agora veja como que a diversidade é tremenda. Agora imagine só ouvir um Apolo da vida. Só aquelas minúcias, só aquele, entende? Mas aquele negócio meio engessado. Entende? Agora imagina todo culto só ouvir um pregador que nem prega. Todo dia é Pentecostes, todo dia é banco voando, é gente rodopiando. Veja como que na diversidade se complementa. É isso que traz o equilíbrio para o corpo.
vamos aqui aplicar para dentro das famílias agora, porque existe processo de divisão dentro de uma casa. Então você tem que entender que o seu marido tem um jeito, você tem outro jeito, mas vocês são um. Até mesmo entre os nossos filhos, um não é como o outro. Um é mais fechado, o outro é mais dado. Mas isso é o quê? Nessa diversidade, o que não pode ter aqui é carnalidade. Tem que ter o quê? Aleluia! Tem que ter propósito, o mesmo propósito. Não importa o meu jeito de ser, mas que seja santo e para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Oh, que coisa tremenda isso aqui, viu? Agora veja o versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro dos quais cresces, e conforme o Senhor deu a cada um, ora essa, Paulo está dizendo, o jeito que Deus usa Apolo é de um jeito, o jeito que Deus me usa é de outro. Mas agora coloca o versículo 6 aí, que não está, mas adianta aí o 6 aí, olha o que ele diz, o resultado é esse, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Um trabalha a terra, um vai lá e faz o buraco na terra, o outro vai e planta a semente, o outro vai e vai regando, mas quem está sendo glorificado com tudo é o Deus que dá o crescimento, porque Deus usa Paulo, mas também Deus usa Apolo, Deus usa Pedro, mas usa também Tiago. Deus é Deus que faz, igreja. É Deus, tá certo? Então a gente não pode aqui começar a ter preferências, embora existem coisas que você, por exemplo, é semelhante, você gosta de feijoada, o irmão também gosta. Agora tem um irmão, por exemplo, tem um irmão que gosta de dobradinha e mocotó, eu já não gosto. Tá vendo como somos diferentes? Aí, ó. Cada um, tá vendo? Cada um tem aqui, é o que eu estou dizendo. Essas diversidades não podem nos dividir. Diga, por quê? O propósito é maior. O propósito de servir a Deus e glorificar a Deus é maior. É maior. Meu Deus, vamos adiante aqui que tem coisa linda ainda para a gente trabalhar. Parte B do versículo aí. Então vamos aqui, antes de eu concluir isso aqui, então vamos lá. O problema de divisão em Corinto não era diversidade, porque Deus coloca cada um em uma posição, cada um tem um dom, tá certo? Então o problema de Corinto não era a diversidade, mas a carnalidade e a infantilidade espiritual, porque em 1 Coríntios 3:1, Paulo fala, vocês são carnais e meninos. O que é menino? É alguém que não cresceu. Então a pessoa que não é instruída, ensinada da palavra, ela se torna um menino. É por isso que aqui vocês veem a gente lutando veementemente, vem aprender a palavra. Por quê? Porque senão eles não vão crescer. Porque o crente que não é habituado ao estudo bíblico, ele é um menino. Ele é um menino que não cresce, por ele não crescer, perceba, aí o que acontece? A cabeça, perceba, ele tem só corpo, mas a cabeça dele, ó, porque não cresceu, porque você sabia, né, que tem adulto, tá certo? Tem a pessoa, adulto que tem uma mentalidade muito infantil. Então, espiritualmente falando, é isso que acontece quando as pessoas não crescem, não desenvolvem. E aí, quando a pessoa não desenvolve, ela vai se tornar carnal. Você já reparou que a criança, por ela ser criança, tudo para ela é brincadeira? Você já viu uma criança tratar as coisas com seriedade? Agora você entende porque tem pessoa que não tem seriedade com as coisas de Deus? Tá? Então precisa haver um crescimento. Por isso que Paulo falou, vocês são crianças, eu não posso dar comida sólida para vocês, tem que ficar dando leite. Então não é mais fase de leite, é fase de comida sólida. Por quê? Porque nós não somos mais bebês espirituais. Nós temos a nossa mente exercitada. Aleluia, glória a Jesus. Então nós já entendemos acerca da vontade de Deus. Nós entendemos o que Deus requer de nós, tá certo? Agora vamos lá, parte B do versículo 7. Vou ler todo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, vamos lá, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos trabalhar, a segunda aqui é de acordo com. Então, de acordo com a medida.
Medida, no caso aqui, significa uma porção limitada. É medida, é proporção. Escute isso aqui. Em Gênesis, após Gênesis capítulo 6, versículo 3, o que Deus disse? Não permanecerá mais o meu espírito com o homem. Esse permanecerá significa o quê? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai e fala, ó, o que você está fazendo está errado. Então ele vai te convencendo. Você é pecador e precisa se arrepender. Então é o Espírito Santo que vai nos convencendo do pecado, já falei agora da justiça, ó, você tem que andar uma vida reta com Deus. E do juízo, ou seja, há um julgamento, uma vida eterna para ser vivida. Se você não se arrepender dos teus pecados, tu vai parar no inferno. Então quem faz isso em nós é o quê? O Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que o povo ali em Gênesis estava pecando desenfreadamente, e Noé pregava, eles não se arrependiam. Então foi aí que Deus falou, o meu Espírito não permanecerá mais com o homem. E aí, agora então nos dá a entender que o Espírito Santo, perceba, aqui, agora, que o homem passa a viver uma ação limitada do Espírito Santo, porque como se Deus removesse o Espírito da forma como ele atuava. Agora o Espírito Santo não está mais daquela forma plena atuando na terra, ele foi, tá certo? Removido. Ele não, o Espírito Santo como Deus, ele alcança toda parte, entende? Mas aqui é uma questão que o quê? Agora na vida dos homens, há uma ação, há uma operação limitada. E como que eu sei disso? Por quê? Porque agora no Antigo Testamento, após esse episódio de Gênesis 6, o Espírito Santo passa a ser dado por medida. Como assim o Espírito Santo é dado por medida? Um texto para você entender isso aqui. Lembra que Elias pegou e disse assim, ó, eu quero porção, ó o que ele pediu? Porção, é medida. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti, ou seja, aquilo que Deus derramou, a medida que Deus derramou para você, em você, do Espírito, eu quero 2 vezes mais. Outro exemplo, para você ver como o Espírito era dado por medida, não plenamente, não totalmente. Números capítulo 11, do versículo 11 em diante. Escute, Moisés pegou e falou para Deus, Deus, a carga está pesada demais, não estou aguentando carregar esse povo murmura demais, esse povo reclama demais. E eu não estou aguentando, eu estou vendo que esse povo vai, qualquer hora eu vou ver o meu mal, eu vou acabar morrendo, eu vou acabar pecando, e eu não estou aguentando. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou, Moisés, eu vou descer na nuvem, e eu vou tirar do Espírito que eu derramei em você, e vou repartir com outros 70. Olha a medida que Deus derramou do Espírito sobre Moisés. A medida que Deus derramou do Espírito sobre Moisés, deu para ele dividir com 70 homens. O homem tinha uma medida tremenda. E escute, aí aqueles 70 que receberam, presta atenção, o Senhor não foi e derramou o seu Espírito direto, não, da porção que Deus tinha dado para Moisés. Deus tirou dessa porção e repartiu com 70, porque ele está falando, sozinho não consigo carregar. Quantas vezes você falou isso na tua casa? Parece que eu estou lutando sozinho aqui dentro. Como que eu vou conseguir carregar esse negócio aqui? Porque só um busca e outro não? Alguém já passou por isso já? Várias pessoas, veja. Agora, olha isso aqui. Quando o Senhor tira ou seja, da porção que derramou em Moisés, da medida que derramou em Moisés, e divide com 70, todos eles profetizaram. Aí chega Josué e vê 2, porque 68 profetizou e parou. Só que Eldade e Medade continuaram profetizando. Aí sabe que Josué chegou e falou para Moisés, ô Moisés, por que você não proibia eles de profetizar? Aí Moisés ficou bravo, Moisés falou, você tem ciúmes por mim? Sabe o que Josué está dizendo? É só você que é profeta aqui na congregação, Moisés. É só você que profetiza aqui, Moisés. É só você que tem o direito de pregar e fazer alguma coisa aqui, Moisés. Sabe o que Moisés falou? Você tem ciúmes tu por mim? Antes, Deus desce do seu espírito para todo o povo. E todo o povo profetizasse. Sabe o que Moisés estava falando aqui? Sabe o que Moisés está querendo dizer? Que se esse povo fosse um corpo unido. Sabe o que Moisés está dizendo? Sabe por que nós estamos vivendo essa carga pesada? Sabe por quê? Porque eles não funcionam. Porque eles não receberam medida nenhuma.
porque eles estão sem capacidade, é por isso que o peso está grande, porque quando todo mundo recebe a sua medida, quando cada um está na sua posição fazendo, a carga desaparece. Uma coisa é você pegar, aqui essa cadeira é pesada, irmão, madeira pura. Uma coisa é eu pegar sozinho, agora gruda aqui do meu lado. O peso diminui ou aumenta? Agora está entendendo se todo mundo pegar firme? Sabe o que está acontecendo? Uma parte do corpo está funcionando, outra não está. Aí, se todos nós orássemos, se todos nós fizéssemos a nossa função que Deus nos deu, não ia ficar pesado para ninguém. A nossa caminhada ia ser mais leve, ia ser mais tranquila, entre aspas, eu estou dizendo desse ponto de vista aqui. E aí o que ia acontecer? Mas sabe o que está acontecendo? É que a gente ainda não tem a mentalidade de corpo, a gente só pensa em nós e nunca pensa no corpo. E agora entende por que você nunca consegue vencer as tuas batalhas? Porque você está sendo egoísta só pensando nas suas batalhas e não pensando na batalha do corpo. Porque quando todo o corpo trabalha junto, eu luto por você, você luta por mim. Eu intercedo por você, você intercede por mim. Veja como vai mais rápido. Olha só, eu não estou pregando facilidades aqui não, eu só estou dizendo de fluência. Olha o que a Bíblia diz, Jó estava numa prova lascada, mas olha o que aconteceu. Deus falou para ele, quer que eu mude a tua história? Ora pelos teus amigos. E Deus virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Não entendi, pastor. Enquanto você pensar com a mentalidade de corpo, Deus vai pensar na tua casa, Deus vai pensar na tua vida. Oh meu Deus. Agora percebe isso aqui. Então antigamente era dado por medida, agora em Cristo não é por medida. Então no Antigo Testamento estavam os homens limitados à medida, a uma porção. Agora veja isso aqui no Novo Testamento, João 3,34. Dobre a tua atenção, porque aqui é coisa séria demais, é profundo que eu vou te passar aqui. Porque aquele que Deus enviou, quem que Deus enviou? Jesus. Fala as palavras de Deus. Olha lá. Pois não lhe dá Deus o Espírito por... Então, Jesus, ele não teve o Espírito por medida. O que é medida? Uma limitação. Ou seja, o Espírito Santo estava em Cristo ilimitado. Não havia limites. Entende? No Antigo Testamento, na vida dos profetas, o Espírito vinha limitado. Agora, no Filho de Deus, no Cristo, o Espírito Santo foi derramado sem limitação. Não havia limite. Agora entende isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, isso aqui é demais, gente. O Espírito Santo foi dado a Cristo sem medida, ou seja, sem limites. Mas Cristo foi exaltado, assumiu a posição divina. Por quê? Cristo é Deus. Jesus, ele veio aqui na terra em condição humana, mas agora ele retomou a sua posição de Deus, que sempre foi, nunca deixou de ser. E agora, quando Jesus subiu ao céu, o que ele derramou sobre a sua igreja? Derramou o Espírito sobre a sua igreja. E a igreja é o que é de Cristo? É o corpo. Então, ou seja, se Cristo tinha o Espírito sem medida, a igreja que é o corpo tem o Espírito por medida. O corpo de Cristo tem o Espírito sem limites. Ah, meu Deus. Agora escute, o corpo de Cristo, eu estou falando do corpo, todo o corpo. O corpo de Cristo, o Espírito é derramado sem medida, não tem limite. Como se Jesus falou, eu só vou derramar só essa porção aqui do meu Espírito na minha igreja. Não, na igreja, o corpo, o Espírito é dado o quê? Sem medida, Deus deu por inteiro. Só que Paulo está dizendo o quê? Segundo a medida do dom de Cristo. Agora percebam, o corpo não tem medida, mas o membro tem. Porque eu sozinho sou corpo? Eu sozinho sou o quê? Membro. Só que perceba, o corpo não tem medida, mas o membro tem. Agora entende por que o diabo quer dividir? Porque você é dividido, você é limitado. Pegou aí ou não pegou? Essa é a luta do adversário, dividir uma casa, dividir uma família, dividir a igreja. Por quê? Porque quando está dividido, há limitação.
Porque Deus, Ele derrama o Espírito sem medida no corpo de Cristo. Tá certo? Agora perceba, cada membro tem um tamanho. O meu dedo tem um tamanho. O meu braço tem outro tamanho. Então são medidas diferentes. Então no corpo de Cristo, cada membro tem uma medida. Existem pessoas que têm mais de 1 ou 2 dons, tem pessoa que tem 3, tem 4, a medida dele é maior. Tem pessoa que tem 2, o outro tem 7. Tá certo? Tem um que, enfim, ele desenvolve várias coisas. Tá certo? Então ele tem uma medida maior. Agora entende uma coisa, ninguém vai ser pleno se ficar só como membro. Agora entende por que Deus ele trabalha com essa linguagem de corpo, porque a plenitude, a medida completa, ou seja, por assim dizer, Ele deu para o corpo, e esse corpo não pode estar dividido, esse corpo não pode estar fracionado. Agora o corpo que é cheio, o corpo que foi tomado pelo Espírito Santo, cada pessoa, cada membro desse corpo vai ter uma medida de Deus na sua vida. Aleluia! Oh meu Deus, que coisa tremenda! Entende uma coisa, você tem uma medida, eu tenho outra, as nossas medidas não são iguais, mas isso não significa que nós somos o quê? Um maior que o outro, só significa posições diferentes. Só significa que Deus aprove a Deus me colocar como uma parte do corpo e colocar você. Só que esse corpo, ele tem, aleluia, a atuação do Espírito Santo de forma ilimitada. O Espírito Santo que trabalha na mão, trabalha no pé. O Espírito Santo que trabalha na boca, trabalha no coração, trabalha no rim, trabalha no pulmão, trabalha nos nervos, trabalha nos ossos. Já vai recebendo cura para o teu corpo aí já. Esse Espírito trabalha em todo o corpo. Agora vamos lá. O membro, ele não está trabalhando como corpo, ele se acha individual. Aí está lá, a mão pega e fala, ó, e desloca. Aí o que vai acontecer? Esse membro vai ser um quê? Um membro limitado. Por que ele vai ser limitado? Porque ele não tem tudo, Deus só deu tudo para o corpo. O corpo que é completo, porque aí se a pessoa é o membro, ou seja, ela pode ser a mão, tá certo? Desse corpo. Aí a mão consegue agir sozinha, sem as outras partes do corpo. É por isso que nós temos que, hoje, de uma vez por todas, que o Espírito Santo possa aclarar a nossa mente e entender o que é ser igreja de Cristo. Quando todos nós começarmos a pensar como corpo de Cristo, e aqui nós somos um corpo congregacional, aí temos um corpo regional, que é o campo, aí temos um corpo mundial, que é a nossa sede mundial, enfim, e de forma maior, temos o corpo de Cristo. Onde tiver um crente ligado no corpo, ele pertence ao Senhor. Então nós temos que entender que nós não podemos trabalhar de forma limitada. Não, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu penso. Não, nós temos que trabalhar sob o comando do cabeça. É o cabeça que manda no corpo. E se o cabeça mandar, corpo faz isso. Não é só metade do corpo que vai, todo o corpo tem que ir junto. Se o cabeça manda, dá ordem, não é só o olho que obedece, não é só a boca que obedece, todo o corpo tem que obedecer o que o cabeça fala. Aí a gente fala, vamos ganhar a cidade, estou trazendo aqui, vamos ganhar essa cidade e a região. Aí um está pensando na morte da bezerra, o outro está pensando nas coisas terrenas, o outro, ou seja, não há unidade de propósito. Aí a parte que Deus te colocou, você está defasado. Aí conforme já falei aqui várias vezes, aí de repente aquele pé não está bem, aí olha como que o camarada está indo. Aí a boca está falando, mas cadê a língua? Por isso que não está saindo voz, está sem língua. Ah, meu Deus. Cada parte do corpo, perceba, cada membro do corpo recebeu uma medida. Vamos ver isso aqui. Ainda alguns não pegaram essa profundidade. Romanos 12, 3, primeiro. Põe na revista atualizada aí, que está melhor o entendimento. Só esse versículo, os 3 ao 5. Perceba. Porque pela graça, é sempre pela graça, que me foi dada,
Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que é isso? Paulo está dizendo, não é só porque você tem 3, 4 dons que você não pensa que você é o bambambam daqui, não. É isso que Paulo está querendo dizer, não pensa que você é a última bolacha do pacote, como dizem aí. Olha o que Paulo está dizendo, antes pense com moderação. Por que com moderação? Por quê? Porque tudo é pela graça. Não é porque Deus me deu mais dom do que o irmão, ou deu para o irmão mais dom do que a mim, que eu posso chegar e me achar o tal. Não é porque o meu dom é diferente do meu irmão que eu posso. Não pode se achar. Pensa com moderação, viu? Deus te capacitou com mais dom que o seu irmão, por quê? É para você ajudar mais, é para você servir mais, é para você caminhar mais. Aleluia! Escute, na vida cristã, não é todo mundo que vai conseguir dobrar o seu joelho e ficar, que nem eu já ouvi muitos testemunhos, enfim, não quero aqui ficar contando vantagem com isso, mas colocar o seu joelho e ficar 12, 15 horas de oração, não é todo mundo que vai conseguir isso. Tem crente aqui que em toda a sua vida nunca vai conseguir passar de 5 horas de oração, nunca, tá certo? Porque é a medida que Deus deu para ele. Porque, perceba, como que uma pessoa, geralmente uma pessoa que vai conseguir desenvolver uma vida de oração assim, alguém que Deus separou só para viver da obra, por quê? Porque ele só vive só da obra, então ele tem um tempo maior. Deus não vai cobrar isso não é desculpa você não orar, mas Deus não vai cobrar de você o meu tempo de oração como o seu, porque Deus lhe colocou, embora seja muito trabalho, você não imagina o quanto, mas o tipo de cobrança que Deus vai dar para mim do meu tempo de oração é diferente do teu. Então cada um recebeu uma medida, mas não é porque alguém ora mais que o outro que pode se achar, eu sou. Não pense muita coisa de você, não, porque isso que você faz é porque você recebeu graça de Deus. Se a tua medida é maior do que a medida do teu irmão, porque tem pessoa, por exemplo, que ele recebeu uma medida, vamos lá, ele tem a capacidade, você sabia que a prosperidade é um dom de Deus, estou falando de riqueza material, isso é dom de Deus. Tem crente que nunca vai ter o dom da prosperidade, ele não vai ser uma pessoa rica financeiramente falando, nunca vai faltar, mas rico ele não vai ser. Por quê? Porque não é o dom que Deus deu para ele. Agora você acha por que Deus deu o dom da riqueza para um e para outro não? Porque Deus sabe da posição de cada um no corpo. Aquele que recebeu mais, para quê? Para ajudar mais. Mas o que recebeu menos, vai ajudar na proporção que ele recebeu. Pelo amor de Deus. Veja isso aqui, que coisa tremenda, olha lá. Antes pense com moderação, segundo, está aí, ó, a medida da fé que Deus repartiu a cada um, para cada membro do corpo, Deus deu uma medida. Diga, eu tenho uma medida, o meu irmão tem uma outra medida. Vamos lá. A proporção correta do dom espiritual, ou o dom e habilidades sobrenaturais, que o Espírito Santo dá a cada cristão, de modo que ele possa cumprir o seu papel no corpo de Cristo, ou seja, cada membro do corpo de Cristo é capacitado para cumprir a função no corpo. Então a medida, ou seja, o dom que Deus me deu, a capacidade que o Senhor me deu, ou seja, a função que eu desenvolvo no corpo, é segundo a medida que Ele me deu, que Ele me capacitou. O que não pode, eu volto a dizer, é ser parasita, preguiçoso. O que não pode é se acomodar. Faça cada um a sua parte, assuma cada um a sua responsabilidade. Versículo 4 e 5. Porque assim como num corpo temos muitos membros, é um corpo, mas tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Veja, não é todos que vão fazer a mesma coisa na igreja.
É o que eu digo, essa diversidade, mas é um corpo, está todo mundo trabalhando junto, e é por isso que eu insisto e volto a dizer, aqui não tem, essa igreja não é grupo de jovem, não é grupo de criança, não, essa igreja é um corpo, e ela tem essas funcionalidades, ela tem um grupo de criança, ela tem um grupo de adolescente, ela tem um grupo de jovem, tem um corpo de obreiros, porque cada um desenvolve a sua função. E aí cada um vai desenvolver a sua função, tá certo? Agora, se um não está funcionando, agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá certo? Se você faz parte, Deus te colocou para trabalhar, estou dando um exemplo, Deus te colocou para trabalhar no departamento, vai dar Interafé, para ser uma intercessora ou um intercessor, porque não é só a irmã que é intercessora não, viu? Aí você pega e não intercede, ou seja, você está deixando uma lacuna vazia, você está deixando um buraco, e os outros irmãos, era para ter, ou seja, para estar menos peso neles, mas porque você não assumiu a tua posição, está tendo um peso. Por exemplo, alguém foi chamado para trabalhar no departamento infantil, se você não assume a tua posição, você pesa toda a igreja, todo o corpo. Então o que eu faço, pastor? Assuma a sua posição hoje em nome do Senhor Jesus. Então quando nós passamos cada um a assumir a sua posição, pastor, por que assumir? Porque quem te colocou foi o Espírito Santo. Meu Deus. Vamos lá para a gente começar a concluir. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. O corpo é um, mas tem vários membros. O corpo é um, mas tem diversidade de dons. O corpo é um, mas tem medida de capacidade que Deus deu para cada pessoa desenvolver. Vamos lá? Versículo 7, encerrando. Então, e a graça foi concedida, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A palavra dom significa dádiva, presente, aquilo que é dado, um presente grátis, não merecido. Vamos ver aqui comigo, perceba, qual é o dom de Deus? João 4,10, esse é o dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, falou para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que Jesus falou para a samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, quem que é o dom de Deus? Jesus. Olha como que Jesus é o dom de Deus. Eu falei que dom é presente, é dádiva, é um presente merecido. Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra que está lá é essa palavra dom. Então Deus deu. E quem que Deus deu? Jesus. Aí por isso Jesus está falando, você conhece o dom de Deus? Sou eu. Quando a samaritana conheceu o dom de Deus, o que aconteceu? Ela foi salva. Então quem que é o dom de Deus? Cristo. Cristo é o dom de Deus. Agora vamos lá. E qual é o dom de Cristo? Porque Paulo aqui está falando, o dom de Cristo. Agora vem a pergunta, qual é o dom de Cristo? Esse aqui eu não vou ler, eu vou citar. João 7, do 37 ao 39. Jesus se colocou no último dia da festa e disse, quem tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele dizia isso do Espírito Santo que haveriam de receber, porque eles não tinham recebido o Espírito, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então quem que é o dom de Cristo? É o Espírito. Então o dom de Deus é Jesus. O dom de Jesus é quem? O Espírito. E agora qual é o dom do Espírito? Agora vamos lá. O dom, aleluia, tem sentido, mas olha só. O dom do Espírito o que é? Olha o que diz a Bíblia. Em João 16, 13 e 14. Jesus pegou e falou, o Espírito Santo, quando ele vier, ele não falará de si, ele vos guiará em toda a verdade, e ele me glorificará. Então qual que é o dom do Espírito? Ele habita na igreja e faz a igreja glorificar a Deus por intermédio de Cristo.
Então veja olha como que a unidade da triunidade de Deus trabalha, tá certo? A triunidade da divindade, como que ele trabalha? Ó, o dom do Pai é o Filho, o dom do Filho é o Espírito, e o dom do Espírito Santo é glorificar o Pai por intermédio do Filho. Meu Deus, que engrenagem é essa, meu Pai? Aleluia, digo eu. Então perceba isso aqui, o dom do Espírito Santo é habitar na igreja e capacitá-la a glorificar a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque ninguém vai conseguir glorificar a Deus se não viver como Cristo. É por isso que só o Espírito Santo pode produzir isso em nós. Então aqueles que receberam a Cristo como um dom, presente e gratuito, responde ao duplo mandamento de amar a Deus e ao próximo. Então quem recebeu o dom de Deus, aleluia, glória a Deus. Quem recebeu Jesus na sua vida como dom de Deus, ele vai cumprir esse mandamento, vai amar a Deus acima de todas as coisas e vai amar o seu próximo como a si mesmo. E agora eu concluo dizendo, o que importa não é a minha posição no corpo, ou a medida do dom, mas a fidelidade ao Senhor. Por que eu digo isso? Mateus 25, do 14 ao 30, lembra da parábola dos talentos? Jesus pegou e contou essa parábola dizendo, um homem pegou e chamou 3 pessoas, para um deu 5 talentos, para outro 2 talentos, e para uma terceira pessoa 1. Olha o que diz o texto, conforme a capacidade deles. Então, o que recebeu 5 é porque a medida dele era essa, a capacidade dele era essa. O que recebeu 2, esse era o limite dele, era 2. E o que recebeu 1, era a capacidade que ele tinha. Então perceba, não há opção aqui, não tem nenhum talento. Quem entende isso, diga amém. Então aqui não há opção, eu não tenho nada para oferecer. E se você não tem nada é porque você não faz parte do corpo ainda. Agora escute, o que teve 5, ele não recebeu a capacidade para atuar com 5 talentos. O que ele fez? Ele produziu, ele frutificou e angariou mais 5. O que é isso? Através dos dons que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu, eu ganhei almas para Jesus, eu fui instrumento de ajuda e edificação na vida do meu irmão. O que recebeu 2, fez a mesma coisa, conseguiu trabalhar e frutificou. E o que recebeu 1, ele pegou e não produziu nada, recebeu a graça de Deus em vão. Ele não recebeu o dom, o talento, ele pegou o talento e fez o quê? Essa é a síndrome que nós estamos vivendo aqui, desse terceiro homem. Tem gente enterrando o que Deus lhe deu. Essa noite, em o nome do Deus vivo e todo-poderoso, assuma a sua posição no corpo e passe a funcionar na onde Deus te colocou. Não importa a sua capacidade, o tamanho dela, não importa o tamanho, aleluia, não importa quantos dons você tem, quantas aptidões você tem, não importa o tanto de recursos que você tem, porque cada um vai receber 5, outro vai receber 2, outro vai receber 1, não importa. O importante é o quê? Cumprir com fidelidade o que Deus me deu. Se Deus me deu 5, eu vou ser fiel com meus 5. Se Deus me deu 2, eu vou trabalhar com fidelidade nos meus 2. Se Deus me deu 1, eu vou trabalhar com fidelidade, porque Jesus falou, o que recebeu 5 e trabalhou, frutificou com 5, sabe o que Jesus falou? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Tá certo? Eu encerro aqui esse estudo dizendo, Deus aqui, perceba, o que Deus está procurando não é capacidade, porque é Ele que dá. O que Deus está procurando aqui é fidelidade. Tá certo? Então, não se esqueça isso. Na tua casa, na igreja, há diversidade, mas a diversidade está na unidade. A unidade de ser corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Porque Deus não quer um povo limitado, Deus não quer uma igreja limitada, Deus não quer uma família limitada. Sabe por que está havendo limite de operação na tua casa? Ou, enfim, sabe por que está havendo limite de operação?
porque há uma divisão, cada um está pensando em algo. Agora, se todos tiverem o mesmo propósito de glorificarem a Deus, de honrar a Deus, um servindo ao outro, um buscando o bem do outro, o que vai acontecer? Todo o potencial vai ser usado, porque todo o potencial o Espírito Santo dá para o corpo. Não seja um membro isolado, seja o corpo, haja como corpo, trabalha como corpo, caminha como corpo, aos comandos do Senhor Jesus. As palmas, louve a Deus. Vamos ficar de pés.